Você trabalhou em Pirassununga, como é que foi isso? Eu nunca fui para lá, mas eu trabalhei na Rádio Piracema FM de Pirassununga. Era um projeto do Fábio Campos, né? O Fábio acho que mora lá até hoje, São Paulino, doente, né? E ele montou uma equipe na Rádio Piracema FM e era uma equipe de jovens, né? Ele poderia pagar pouco ali. E aí a gente fazia os jogos aqui de São Paulo, transmitia lá para a cidade de Pirassununga. Então a gente fazia jogos no Morumbi, no Palestra Itália antigo, no Pacaembu, né? E a gente transmitia para a rádio de Pirassununga, mas a gente fazia tudo daqui, né? Então foi a primeira vez que eu comentei jogos na Transamérica. Eu trabalhava na produção, né? Eu não Foi comentava. primeiro a Transamérica. Primeiro foi a Transamérica em 2003, ali entre março e abril de 2003. Aí na Piracema começou em 2004. Eu fiquei na Transamérica até 2005, né? Então, 2004, 2005, uma parte eu fazia a Transamérica na produção e comentava jogos para Piracema de Pirassununga, né? Os jogos ali de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, né? Os jogos que são os principais jogos ali, a gente transmitia do estádio daqui de São Paulo lá para a rádio de Pirassununga. Quem era aquela equipe? Que isso é uma curiosidade interessante. Então, né, eu era o comentarista, o narrador era o Marcelo Duó, que hoje está na Band News FM, na Rede TV e em vários outros lugares aí. De repórter, aí o repórter foi mudando, mas teve uma época que era o Felipe Facincani, né, que trabalhou também em um monte de lugar. Eu trabalhei com o Felipe em 4 lugares, né? Na 105, na Rede TV, no Terra. Trabalhei com o Marcelo também no Terra, na Rede TV, na 105. E aí tinha o Éder, né, que era meu colega de faculdade, que trabalhou até pouco tempo na assessoria de imprensa do Corinthians. E tinha o Chico, né, o Francisco de Assis, está morando hoje na Europa, trabalhou na Jovem Pan, na Globo. E o Wagner Lima fez também uma época, que hoje está na Bandeirantes, também era do mundo da bola. Então era essa equipe, né? Os repórteres mudaram, mas eu, Marcelo, né? Marcelo Dó narrando, eu comentando, e os repórteres, esses 4, passaram por lá, né? Você fez faculdade, né, regularmente, e fez esses estágios na Transamérica e basicamente na Piracema, depois já vira uma coisa mais profissional. Tem diferença? Esses estágios são necessários? Tem, acho que foi bom assim, eu já conhecia o mercado, né? Por estar convivendo, como eu falei, mas estar ali trabalhando é diferente, né? Na Transamérica eu vivi pela primeira vez o dia a dia de uma empresa de comunicação, né? O programa, os relacionamentos que são importantes também, né? Eu pude ver também os relacionamentos entre as pessoas no dia a dia. Na Piracema foi uma primeira experiência no microfone, comentando o jogo. Então isso ajudou, sem dúvida. Quando eu tive outras oportunidades, eu já estava bem mais preparado para fazer. Então, isso ajuda, né? Conhecer, aprender a fazer mais tranquilo, a ter a prática, isso sem dúvida é importante. Como é que você foi parar na 105? Então, na 105, a equipe de futebol lá começou em 2005, eu peguei o início, desde o início, né? A equipe não existia, a 105 é uma rádio super popular, tinha lá o Espaço Rap, que é um programa muito famoso, toca pagode, samba, tem o Arquivo do Samba, que era um programa que eu gostava também, né? Então era uma rádio popular, né? De rap, samba, pagode e de uma audiência absurda, sempre foi, principalmente no interior. Mas não tinha o futebol. O futebol começa em 2005, aí o dono da equipe era o Lélio Teixeira, que fez aí por muitos anos o Na Geral, né? Fez o Estádio 97 antes também. E o Lélio, ele quis montar uma equipe, né? Ele comprou ali, ele era o dono da equipe de futebol, ele não era o dono da rádio, né? Mas ele comprou espaço, né, para o futebol. E aí ele convidou o Everaldo Marques e o Weber Lima, jornalista também, que trabalhou na Jovem Pan também, hoje está lá na 105 de novo, saiu, depois voltou, para eles montarem uma equipe, né, para começar o futebol na 105. E aí eles foram montando em pilotos, né? A gente fez alguns testes, né? Jogos sem piloto é o jogo que a gente transmitiu ali sem ir pro ar, né? Apenas entre nós ali, para montar a equipe. E o Everaldo me chamou para fazer um desses pilotos, logo o primeiro, né? A gente fez uma reunião com o Lélio, com todo mundo, e aí a gente começou a fazer os pilotos. E aí nesses pilotos foi montando a equipe. Eu participei desde o primeiro e fiquei. Alguns participaram, não ficaram, ou aí outros que não estavam no primeiro foram entrando. A gente fez uns 5 pilotos, até formar a equipe para começar, para estrear. Aí começou na primeira rodada do Brasileiro de 2005. Quem eram as pessoas dessa equipe?
Então, era o Everaldo como narrador, o Marcelo Duó, né, o Marcelo também narrando. O Marcelo trabalhava comigo na Piracema. Até o Everaldo já conhecia também o Marcelo, e ele queria um outro narrador. Eu falei do Marcelo. O Marcelo fez o teste, ficou na hora. No primeiro que ele fez, ele já ficou, que ele é realmente muito bom. Quando começou, eu era o único comentarista, né? Então eu fazia todos os jogos. E os repórteres, quando começou, era o Weber, né? Que também era coordenador da equipe, o Ricardo Martins, o Facincani, Felipe Facincani, o Márcio Torvano, que está lá até hoje, é o único que está lá desde o início e nunca saiu, né? Alguns saíram e voltaram, ele está lá até hoje. E o Cadu Cortez, já falecido já. Então o Cadu também fazia parte da equipe. E o Paulo Rafael, que por muitos anos foi da Jovem Pan, era o chefe da parte de técnica, né? O Paulo também já falecido. Então era essa equipe. No plantão tinha o Evaldo Cunha, que é locutor da 105, ele fazia locução mesmo de música no FM. Ele começou como plantão dessa equipe. Essa foi a primeira equipe, né, da 105. E Rede TV? Então, a Rede TV veio 3 anos depois da 105, em 2008. Né, foi o Terence Paiva que me chamou, que era o chefe de esportes ali. Tinha o Zé Emílio Ambrósio, que era o superintendente de jornalismo e esporte. Eu já conheci o Terence também, né, e, mais uma vez, assim, mostrando que o relacionamento é importante. Eu já conheci as pessoas antes. O Terence, por um tempo, ele jogou bola com a gente lá na Aclimação. Foi levado pelo Fernando Fontana, está lá até hoje, nosso amigo, padrinho da minha filha, e que fazia parte da equipe da Rede TV. O Terence era o chefe. Então o Fefon jogava lá com a gente, levou o Terence algumas vezes. Eu já conheci o Terence também. E aí tinha o José Calil, era o comentarista da Rede TV. Ele saiu, ele assumiu a Secretaria de Esportes de Barueri. Perfeito. Então abriu uma vaga ali, o Terence me chamou, fiz um teste ali, um piloto, e acabei ficando na equipe ali a partir já assim, uma semana depois, assim, foi muito rápido. Eu fiz o Terence me chamou, fiz o piloto, uma semana depois estava estreando já num jogo da Série B. Menos de uma semana, que eu lembro que o primeiro jogo da Série B, que foi a Série B que o Corinthians jogou, 2008. O primeiro jogo foi Corinthians e CRB no Pacaembu. Esse jogo eu fiz pela 105, no Pacaembu. E eu não tinha nada de Rede TV aí. Na segunda rodada, uma semana depois contra o Gama, eu estava comentando já na Rede TV. Então foi naquela semana, assim. Acho que uma terça-feira me ligaram, no sábado eu já estava estreando.